Eu sei que muita gente acha um absurdo ser cristão e ser punk, ou ser punk e ser cristão, e tudo bem. Como cristão e como punk, eu entendo que você é livre para pensar e ter a opinião que quiser. Por isso, o assunto deste vídeo é baseado não em verdades absolutas, mas na minha experiência pessoal, tanto no punk quanto no cristianismo. Meu nome é Luiz Vulcanes e você está no Cristianismo e Punk Rock. O que eu tenho observado desde sempre é que, assim como existem dois tipos de cristãos, existem também dois tipos de punks. Conheci o movimento punk lá em 1982 e me tornei cristão em 1996. Portanto, são mais de 40 anos no punk e quase 30 anos no cristianismo. O que eu constatei é que, em ambos os lados, existem aquelas pessoas que se dizem cristãos ou se dizem punks, mas que na verdade estão muito longe dos ideais, tanto do cristianismo quanto do movimento punk. Mas, sinceramente, esse tipo de cristão e de punk não merece a nossa atenção e o nosso tempo. Prefiro me dedicar àqueles que são autênticos e mostrar como é possível, pelo menos para mim, conviver tranquilamente com os dois pensamentos em harmonia. Então vamos analisar alguns pontos que eu considero cruciais para alguém que se diz cristão e punk. Vamos nessa? Tanto o cristianismo bíblico quanto os ideais do movimento punk têm por base o apartidarismo, ou seja, verdadeiros punks e cristãos não defendem, não se filiam e não devem se envolver com partidos políticos. Na verdade, sou bem radical nesse ponto. Creio tanto biblicamente quanto ideologicamente que não devemos sequer votar, pois entendo que qualquer participação neste sentido é se tornar cúmplice do sistema. E o sistema, para o punk, representa controle sobre as pessoas e, para o cristão, é de origem maligna. Com relação à cultura, como punk, entendo que a cultura institucionalizada é toda planejada para exercer controle e manipular as pessoas para se tornarem submissas ao sistema. Já como cristão, entendo que esta mesma cultura chamada oficial é um instrumento maligno criado para corromper e dominar o ser humano. A produção cultural de um país, uma nação, um grupo, deve ser desatrelada dos poderes constituídos, pois somente assim pode se expressar de maneira livre e autêntica. Esta visão coloca tanto cristãos quanto punks como movimentos baseados numa contracultura, que é a arte de andar na contramão do sistema. Outro ponto que é comum a estes dois mundos é a não violência. E aqui eu abro um parênteses. Tenho consciência de que aquilo que comumente é classificado como igreja cometeu e comete abusos e fomentou e ainda fomenta muitas guerras e outras injustiças. Mas entendo que isso é totalmente o contrário do que Jesus ensinou. A não violência é parte fundamental do verdadeiro pensamento cristão e dos ideais do movimento punk. Trata-se do princípio da não agressão. Tanto punks como cristãos devem, em essência, ser pacificadores, o que é diferente de ser pacifista, mas não pretendo entrar neste pormenor aqui neste vídeo. Outra característica, tanto dos primórdios do cristianismo quanto do início do movimento punk, é a vida comunitária. Essa característica se deve ao fato de que tanto o cristianismo como o movimento punk carregam a marca de serem manifestações perseguidas pelo sistema, que não gosta de quem pensa diferente e que se opõe a ele.
Mas aqui eu preciso fazer uma observação. O sistema é cruel e tem usado muitas armas para desmontar ambos os movimentos, e a principal delas é o apelo financeiro, corrompendo pessoas e líderes, comprando narrativas e disseminando um falso cristianismo, assim como um movimento punk de boutique. E uma das melhores formas de resistir é justamente unindo forças, e o sistema sabe disso e se encarrega de colocar uns contra os outros, usando discursos bonitos e fofos. Infelizmente, a maioria não percebe e mergulha de cabeça na lama do engodo. O próprio Jesus afirmou no Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta é uma afirmação basilar do verdadeiro Evangelho e da mensagem de Jesus, que é baseada na liberdade do indivíduo. Jesus não veio criar uma religião, uma seita, uma sociedade. O que ele veio fazer foi nos libertar do pecado. E o maior representante do pecado neste mundo é o sistema de poderes, que engana e escraviza as pessoas. A nossa luta não pode ser contra pessoas, mas sim contra os poderes estabelecidos pelo mal, inclusive na religião, para dominar o ser humano. Da mesma forma, a luta do idealismo punk não deve ser contra o grupo A ou o grupo B, mas contra um sistema que engana, que mente e aprisiona as pessoas, mantendo-as inertes e dependentes. Não é uma luta fácil, mas é necessária. E isso já é um bom motivo para você deixar o seu like neste vídeo, aproveitar para se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro do nosso conteúdo. Mas é óbvio que existem diferenças entre punks e cristãos, por mais autênticos e sinceros que possam parecer. Afinal, nunca esqueça que muitas das suas opiniões e conceitos foram construídas por narrativas que, em muitos casos, só querem te manter sozinho e indefeso. Mas lembre-se, você não precisa e nem deve concordar comigo. No entanto, se quer um conselho de amigo, antes de condenar e criticar alguém, procure primeiro entender o que leva esta pessoa a agir de uma determinada forma. Jesus sempre disse que não devemos julgar, e sim amar. E o apóstolo Paulo ainda acrescenta que devemos examinar tudo e ficar com aquilo que é bom e útil e descartar o que não acrescenta nada para o nosso crescimento. Gostou desse episódio? Conte para nós a sua opinião, as suas experiências boas ou ruins com punks e com cristãos. São estas opiniões que farão com que possamos melhorar a cada dia, nos desvencilhando de preconceitos que muitas vezes nem sabemos explicar de onde vieram. E lembre-se, vários episódios aqui do Cristianismo e Punk Rock também fazem parte da programação da Metanoia Web Rádio, que tem uma grade sensacional e que você pode conferir através do QR Code que está aí na tela ou pelo link na descrição deste vídeo. Uma outra forma de entender melhor a ligação do cristianismo com o anarquismo e, consequentemente, com o punk é através da obra de Leon Tolstói. E nós temos um episódio bem bacana sobre este incrível escritor russo que você pode acessar pela thumb que está na tela ou pelo link na descrição deste vídeo. Afinal, o punk não morreu, só calçou o coturno e foi para a igreja. Tchau!